essa semana a gente vai continuar usando mais um pouquinho das preposições. A gente vai fazer os push-ups lá da página 11 da apostila, tá? Para a gente fixar bem esse conteúdo. Mas antes, vamos lembrar então o uso. As preposições são in, on e at. Essas preposições, elas podem ser traduzidas como em, né? Em algum lugar, né? Em algum momento. Então, elas são usadas tanto para lugar quanto para tempo. E aí tem as variações, né? O em com a vira na, o em com o vira no, né? Tem essas variações que a gente tem no português também. Mas isso vai daí, a gente descobre na tradução, né? Sempre no contexto. Então, para lugar. Cada uma delas é usada em uma situação. O in, ele é usado para se referir a uma região, tipo uma cidade ou um país. Quando você compra um produto, sempre vem escrito atrás, né? Made in, né? Feito em. E aí vem o lugar ou da cidade, né? Made in Manaus, né? Feito em Manaus, que é a capital do Amazonas, uma cidade. Made in China, feito na China, que é um país. Então, o in se refere a regiões, né? Lugares maiores, a uma cidade, a um país, a um estado. E também indica que algo está dentro de uma coisa, né? Eu estou in the car, né? Eu estou dentro do carro, tá? O at, ele é usado para locais específicos e endereços completos, tá? Então, ó, se você vai dar a rua que você mora, o número da casa, aí é com at, né? Agora, se você for dar só a rua, aí não, aí é on, tá? E o at também para você indicar em algum lugar específico que você esteja. Por exemplo, se você estiver na porta, at the door. Se você estiver na janela, at the window, tá? Eu estou especificando que eu estou naquele lugar, certo? E o on, então, para indicar uma rota, né? Uma rota que eu vou tomar, ou uma rua, né? Uma rua sem o número. Uma rua, eu só digo on, por exemplo, on Kennedy Avenue, né? Na Avenida Kennedy, mas eu não especifiquei o número, então pode ser em qualquer lugar. Eu não sei onde é para eu ir, né? E o at, né? Você coloca o endereço completo, né? Então você consegue chegar até, né? De at, você consegue chegar até o local porque você tem o endereço completo, tá? E o on você não sabe onde, porque você só tem o nome de uma rua, certinho? Aí vocês podem usar essas dicas para decorar. In, made in, né? Fácil, numa região, numa cidade, num país. At, você consegue chegar até o endereço, porque ele vem completo, vem específico. E o on, né? Você não sabe onde, né? Onde que é o endereço, né? Porque você só tem o nome da rua ou a rota, certinho? Então assim fica mais fácil da gente decorar os usos das preposições in, on e at para lugar. E agora para tempo. O in a gente vai usar para períodos maiores de tempo, né? Que são os meses, né? January, February, March, April e assim por diante, né? Os meses, é um período longo, o mês são 30 dias, né? Para as estações que também são longas, né? Winter, Spring, Summer, né? Então tem cada estação do ano você usa o in, né, para falar na primavera, in the spring, né, então na primavera é com in, né, porque é uma estação. Partes do dia, in the morning, né, na manhã. In the afternoon, na tarde, né. Para falar de anos, né, in 2010, em 2010, então é com in, né, que eu uso. Então, para mês, estações do ano, partes do dia, os anos, né, completos. Quando eu vou falar uma data, eu vou falar só o ano, né, e um período de tempo muito longo, né, tipo há 10 anos atrás, 10 years ago, né, 10 anos atrás, in 10 years ago, certinho? Então, o in para períodos maiores. O on eu vou usar para dias da semana e datas. Então, se eu vou especificar on Monday, on
Tuesday, on Sunday, tá? No domingo, na segunda, na terça, tá? Se eu vou especificar o dia da semana, é com um on. E com as datas também que são completas. Se eu for falar 15th April, né? 15 de abril, né? On 15th April, né? Eu vou falar a data completa, então vou especificar com on. Se eu for falar alguma data comemorativa também, que a gente sabe quando é a data, por exemplo, on Christmas, né? On Christmas Day, que é no Natal, né? A gente sabe que Natal é no dia 25, então a gente vai usar o on, certo? E o at, ele é bem específico, ó, ele é para os horários do dia, né? As horas mesmo, né? Mesmo at 9 o'clock, at 10 o'clock, né? Para falar em tal hora, para as refeições, né? Para o almoço, para janta, né? At dinner, at lunchtime, tá? Então, o at vem com as refeições. E para a expressão at night, então, ó, morning e afternoon é com o in. Agora, night é específico, é com o at. Certinho, pessoal? Então, a gente vai deixar aqui do ladinho para a gente ir resolvendo as atividades, então, da página 11. Abram aí a apostila e a gente vai fazendo junto. Bom, então, aqui a gente tem a seção push-ups, né? E o exercício número 1. In or at. Então, a gente vai usar o in ou o at. Complete each sentence with the correct preposition of place. Então, a gente vai usar o in ou o at para completar cada uma dessas sentenças, né, na sua forma correta, né? Porque o in eu uso para o in eu uso para uma coisa e o at eu uso para outra, né? Então vamos lá. David is, né? O David está aonde? In the kitchen making dinner. Ele está na cozinha fazendo dinner, né? Fazendo jantar. Então o David ele está dentro da cozinha. Qual que é o que se usa para indicar que está dentro de um lugar? Aqui, ó, dentro de um lugar. É o in, tá? Aqui o B. There is someone, há alguém, aonde? Na porta, a porta. Então, ó, é para falar de um lugar específico, tá lá na porta. Qual que é para o lugar específico? É o at. Então, there is someone at the door. Tá? A C. I like to swim. Eu gosto de nadar aonde? The river, né? No rio. Então, eu gosto de nadar dentro do rio, né? Então, é in, né? Para eu nadar é in the river. Aqui na D. O Carl, ele vive, né? Ele mora em que lugar? 300, né? Que é 300 King Street West, né? Na rua King West. Vocês viram que primeiro veio o número para depois vir a rua? Inverteu, né? Porque aqui no Brasil a gente fala primeiro, no português a gente fala primeiro a rua para depois o número. No inglês não, ó. Vem primeiro o número para depois vir a rua, tá? Então, o Carl lives at, né? Por quê? Porque eu consigo chegar até ele porque tem o endereço completo aqui, né? Então, para locais específicos e endereços completos, a gente usou at. Aqui na E, we are watching a movie. Nós estamos assistindo um movie é um filme, aonde? Em casa. Home, né? Home é casa. Eu especifiquei um lugar, né? Quando eu falo em casa, eu uso a preposição at, tá? Por quê? Porque a minha casa eu tenho um endereço completo, né? Eu sei onde é a minha casa, né? Um local específico.
E aqui na F, Lucy is playing. A Lucy, ela tá brincando aonde? No jardim. The garden é o jardim. Então, ela está brincando no jardim. Como é dentro, né? Você pode pensar no jardim como uma extensão, né, da residência, né? Como se ela estivesse dentro de um local. Então, a Lucy is playing in the garden, tá? Ela tá brincando no jardim. Aqui na 2, ó. Look at the pictures and answer the questions. Então, olhe, observe as imagens e responda as questões. Vamos lá para 1. Aqui, ó, a gente tem, né, a Marta, ela está na sala de estar, né, in the living room. A pergunta é, where is Marta? Então, a gente vai ter que responder. Aqui já está montado a resposta em inglês, ó. She is, né, ela está, o she de ela, o is, né, do verbo to be, aqui tem apóstrofe s, porque ele está abreviado, então tá she's, né, mas pode ser she is. Aí tem a preposição, né, que vai dar o na, né, in the living room, né, então ela está na sala. Ó, no outro ali, vocês viram que home, né, se eu vou falar que eu tô em casa, eu vou falar com at home, né, que eu tô dando um local específico de onde eu tô, né, na minha casa. Só que se eu for falar que eu estou em algum cômodo, dentro de algum cômodo da minha casa, especificar o cômodo, eu não vou usar at, eu vou usar o in, né? Porque eu tô dentro de algum lugar, tá? Então, que seja o jardim, né? Qualquer cômodo da casa, eu vou usar in, né? In my bedroom, né? No meu quarto, in the kitchen, na cozinha, tá? Então, qualquer cômodo da casa, você vai usar o in, mesmo o jardim, né? Que seria para fora, mas vamos considerar ele também como se fosse um cômodo da casa. Quando você vai falar que está no jardim, é in the garden, certo? Então, she is in the living room, né? Ela está na sala de estar. Aqui na B, where are my dolls? Então, onde estão minhas bonecas? E a resposta é, elas estão aonde? Dentro da caixa, né? The box. Então, vamos lá montar essa resposta. They, porque são elas, né? Se fosse uma boneca, seria it, né? Que é ela, para um objeto, no caso. Só que como é mais que uma, ó, é mais que uma boneca, que no caso tem duas, então, they. O verbo to be que acompanha they é are. Então, they are, né? Aonde? Na caixa, the box. E qual que é a preposição que a gente vai usar aqui, ó? Elas estão dentro da caixa. Quando eu tô dentro da caixa, eu tô dentro de algum lugar, eu tô in, né? Então, they are in the box, né? Elas estão dentro da caixa, na caixa, internamente. Aqui no C, a gente tem o Mr. Wilson. Mr. Wilson, ele está aonde? Onde ele está? At the bus stop, né? Ele está na parada de ônibus ou no ponto de ônibus, como a gente chama aqui. Então, para montar em inglês, he is, ele, em inglês, he is, que é o verbo to be que acompanha o ele, he is. Aí, a preposição para falar no caso aqui, the bus stop. Então, ele está no ponto de ônibus. É um local específico, né? O ponto de ônibus é um local específico. Ele não está dentro de um local, ele está ali parado naquele endereço, naquele localzinho específico. Então, é o at, tá? Eu uso o at nesse caso. Aqui na D, where is your sister? Aonde que tá a sua irmã, né? E ela tá aqui, ó, na janela. Como que eu falo na janela? Da mesma forma que eu falo que tem uma pessoa na porta, né? Ela tá na porta, ela tá na janela. Então, a gente vai usar, ó, o de local específico, que é o at. Então, vai ficar como? She, né? Que é ela em inglês, is, que é o está, né? O verbo to be, que acompanha o she.
is at, né, que ela está especificamente the window. Então, ela está na janela. Certinho, pessoal? A número 3, a gente não vai fazer, tá? Porque a gente está distante, não vai ter como a gente fazer. Então, a gente vai pular para a 4. E aqui na 4 a gente tem choose the best option to complete the sentences. Então, a gente vai escolher a melhor opção entre as 3 preposições, né? At, in ou on, para completar corretamente as orações. Certinho aqui na A. I like to read mystery books night. Então, eu gosto de ler livros de mistério à noite. Esse à noite, para tempo, ó, partes do dia a gente usa in, só que night é uma exceção. Com night a gente usa o at night, tá? Se for de manhã é in the morning, se for à tarde in the afternoon, só que se for à noite é at night, tá? Então, I like to read mystery books at night, tá? Então, a gente vai aqui, ó, fazer um círculo em volta do at. Aqui na B. Kids use it to play in the streets. As crianças, elas costumavam brincar nas ruas no passado, the past, né? Passado, aqui ó, a gente está falando de um espaço grande de tempo, né? Há muito tempo atrás, no passado. Qual deles que a gente usa para um longo período de tempo? É o in, né? Então, kids use it to play in the streets in the past. Então, a gente vai fazer aqui ó, um círculo no in. Aqui, a Karen's graduation is, né, a formatura da Karen é quando? July 15th, né, dia 15 de julho, tá? Então, eu especifiquei uma data para a formatura da Karen. Então, é on. Karen's graduation is on July 15th. Tá? 15º, né? Eles não falam 15 de julho, né? Eles falam julho 15º. Aqui na D, James has an appointment, né? Então, o James, ele tem uma entrevista marcada, né? Um agendamento para que horas? Para 4 o'clock, né? Para as 4 horas, né? Para as 4 horas, provavelmente da tarde. Aqui não disse é PM, mas provavelmente, né? É difícil ter um agendamento para 4 horas da manhã. Então, vamos ver qual que é a preposição que é usada com horas específicas. Aqui, ó, horários do dia, é o at. James has an appointment at 4 o'clock, tá? Aqui a E. Jimmy and Laura want to get married. Então, o Jimmy e a Laura, eles querem se casar. Quando? Em abril. April, né? Eles querem se casar em April, em abril. Então, a gente está falando de um mês, né? Quando a gente fala de mês, a gente usa o in. Então, Jimmy and Laura want to get married in April, tá bom? Aqui na F, Louis traveled to the beach. Então, o Luiz, ele viajou para a praia. Quando? No aniversário dele, his birthday. O birthday dele é uma data específica, tá? Uma data comemorativa, ele sabe exatamente qual que é a data do aniversário dele. Então, é on his birthday. A mesma coisa, assim, quando a gente fala de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, né? A gente está falando de on, tá? A gente está falando na Páscoa, on the Easter. No Natal, on Christmas Day, tá? Então, sempre que a gente tiver uma data específica, é on. E aqui, ó, por último, nos anos 90, né? The 90s, plaid flannel shirts were very popular, né? As camisas de flanela, né? Elas eram muito populares
nos anos 90. A gente está falando, ó, de uma década dos anos, dos anos 90. É um período de espaço, né? Um período de espaço no tempo muito grande. Então, longos períodos a gente usa o in. Então, aqui, ó, in the 90s, tá? Então, nos anos 90. Certinho, pessoal? E assim a gente acaba a nossa aula de hoje e a gente se fala novamente semana que vem. Bye, bye! See you!